E nós estamos acompanhando um assunto bastante polêmico aqui na cidade, que foi na última revisão aí do plano diretor de Balneário Camboriú. O prefeito Fabrício Oliveira apresentou um projeto da construção de um parque central nos moldes do Central Park de Nova York. E isso gerou revolta, principalmente nos moradores que estão diretamente relacionados a esse assunto, a construção desse parque ali na 4ª Avenida, 1500, nas imediações da rua 960, 940, 916, enfim, uma área aí de 400 mil metros quadrados. No sábado, os moradores fizeram uma manifestação na 1500, esquina, na 4ª Avenida, esquina com a 1500, e hoje o prefeito Fabrício Oliveira chamou uma comissão de moradores para uma reunião. Por isso, nós convidamos a doutora Joana Clivati, ela é advogada dessa comissão, para nos contar como foi a reunião, o resultado prático dela, como é que foi esse primeiro contato. Joana, doutora Joana, bom dia, prazer recebê-la. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de a gente conseguir esclarecer o que está acontecendo, né? Eu quero esclarecer que eu não sou advogada da comissão, eu faço parte da comissão com mais alguns integrantes, inclusive 3 advogadas colegas minhas, né? Sim, não está sozinha nessa. Não estou sozinha nessa. Certo. Bom, o prefeito chamou vocês em função da manifestação, né? Antes, ele tinha chamado para alguma conversa? Então, a gente teve a notícia da implantação do parque no dia 2 de outubro, em uma audiência pública, né? Dentro da discussão do plano diretor. E a gente ficou surpreso com essa apresentação do parque, até porque não era o objetivo apresentar o parque. O objetivo daquela reunião em específico do plano diretor era discutir índice de potencial construtivo, né, em determinadas áreas da cidade. Então, nós ficamos surpresos primeiro com isso, e daí nós começamos a tentar esclarecer o que o parque seria, porque afeta justamente a área que eu moro, e ali da 904 até a 2550. Uma área de 400 mil metros quadrados. Mas mais do que uma área, nós estamos falando de quantas famílias, comércios? São em torno de 2.500 unidades, 15 mil pessoas. Pelos nossos cálculos, dá 10% da cidade, a nossa área. 10%? 10%. 10% da cidade. Da cidade. 10% da cidade que nesse momento está sem saber o que vai acontecer. Sim, justamente. Ele diz que nós, moradores, temos 3 alternativas. A primeira delas é não vender, ficar do jeito que está. A segunda é isso foi dito hoje de manhã? Isso. Ele falou na rádio hoje de manhã também, na Rádio Menina, no Bote a Boca, do trombone. A outra é permutar e a outra é um possível congelamento da área e tudo mais, mas que para ele isso não existe, que a desapropriação também não ocorrerá e tudo mais. Tá, mas daí o parque vai ser construído onde? Então, ele disse que se eu não quiser vender a minha casa, eu não preciso vender. Daí tu vai morar dentro do parque, então? Então, foram perguntas que a gente fez para ele, a gente não conseguiu chegar num denominador comum, porque a gente achou que era uma reunião informal entre a comissão e ele, E não foi? Foi como? Ele levou toda a banca de vereadores, foram 6 vereadores da situação e mais os secretariados, alguns secretariados, e teve aquele acaloramento no começo da reunião. Então, a gente achou que só sentaríamos com ele para conversar, e não foi bem assim. Então, a gente se sentiu um pouco pressionado. Vocês se sentiram intimidados? Um pouco pressionado, eu digo, assim, que a gente foi. Mas, na realidade, ele sabe do nosso movimento desde semana passada, porque nós fomos na reunião, ele ficou sabendo do nosso movimento, ele mandou, através do vereador Teco, uns esclarecimentos que, para nós também, a gente não consegue entender muito bem o que ele quis dizer, que não vai ter desapropriação, que não vai... mas... Porque na cabeça, na ideia que ele projetou dentro do parque, as construtoras vai acontecer da seguinte forma. As construtoras vão ganhar potencial construtivo no entorno, gabarito livre no entorno do parque, e elas vêm para os moradores e negociam as nossas casas. E entregam para o poder público o potencial construtivo, em troca de potencial construtivo. Mas eu não quero. Isso, eu não quero. Eu não quero sair da minha casa. E ele tá mexendo com histórias, né? Mais do que tudo, são histórias que a gente tem ali na região. E quem não quiser? Ele disse que não vai ser afetado. Daí, como? A gente deu essa possibilidade. Tudo bem, eu não quero vender. Por exemplo, no meu terreno são 3 sobrados. O meu sobrado é o do meio.
Aí se eu o meu moro do vizinho, teu lado. isso, se o meu vizinho, Eu quero. eu vou vender. E o Tu meu não. vizinho não vende. E nem aí? o meu outro vizinho vende. Ah, tu vai morar dentro do parque? E não dá pra, Né? e não dá para conseguir entender qual o fim. Qual que é a nossa luta? A nossa luta é que esse projeto do parque não seja inserido no plano diretor, né? Porque se for aprovado, E aí sim. nós tivemos já algumas reuniões e, é claro, o prefeito tem o poder discricionário de determinar o que ele quer ou o que ele não quer. Se ele adotar os regramentos legais, ele pode fazer. É esse o nosso medo. Hoje ele falou para nós que daí a gente foi também tentar esclarecer qual que é a ideia dele, qual que é a ideia do parque. Daí eles nos surpreendeu com mais uma notícia, que não há estudo. Que aquilo dali foi só uma ideia exposta. Apesar de que no vídeo do Instagram ele fala, eu vou implantar o parque. Então, claro, gerou aquela insegurança na gente. Se ele tem o poder discricionário, que ele diz que ele vai fazer no vídeo dele do Instagram, na reunião pública, ele diz que vai fazer. E hoje, quando questionado se há estudo, ele diz que não há estudo. Não há estudo de impacto social, não há estudo de financeiro, de índices potenciais das construtoras no entorno, apesar de que ele diz que é gabarito livre. Então, gera dúvidas, entendeu? A gente está numa insegurança muito grande. Daí ele diz, não, mas vocês podem ficar despreocupados. Nós temos... A valorização do imóvel de vocês é garantida, porque um parque valoriza a cidade, centralidade, ele está com essa palavra, né? Centralização, centralidade. Vai trazer uma centralidade para a cidade, é verde, a cidade precisa disso. E aí não tem a opção dele ampliar o Parque Raimundo Malta, então? Eu questionei também. Ah, é? Eu não estava na reunião e a gente nem conversou antes. Então, eu perguntei para ele, o Raimundo Malta fica aberto de que horário a que horário? Eles não sabiam me falar. Eu falei, não, Raimundo Malta fica aberto apenas no período da tarde. Daí me justificaram que aquilo é uma área de preservação ambiental, não poderia ficar aberto o dia inteiro. Mas a gente sabe que é por motivo de segurança. Parque precisa de segurança implantada, senão vira lugar de ninguém, né? Então, eu falei para ele, melhora o Parque Raimundo Malta. Não conseguiram. E ele incisivamente, ele fala que ele precisa fazer um estudo daquela área para melhorar o plano diretor. A gente sabe que o plano diretor já está mais ou menos nos seus finalmente, tem mais uma ou duas reuniões e 2 audiências públicas, né? Então, é essa a nossa grande preocupação. Ele vai inserir? Ele não vai inserir? Então, o que vocês estão pedindo nesse momento é que ele não insira. É isso mesmo. Que esse assunto, Parque Central em Balneário Camboriú, esse assunto seja discutido fora do plano diretor. É isso mesmo. Apesar de que, assim, se ele quiser fazer, posteriormente ele pode fazer. A gente só não quer que ele congele. Ele diz, vocês não vão ter os bens de vocês congelados. Inclusive, eu já descongelei alguns imóveis na cidade em determinadas situações. Mas, naturalmente, ele já congelou. A fala do prefeito, e eu falei isso para ele hoje, ela tem que ter tamanha responsabilidade. Por quê? Ele tem voz ativa mundialmente, nacionalmente. Então, a partir do momento que ele apresentou o projeto do parque, a minha vizinha, por exemplo, que tem salas comerciais, os locatários dela falaram já, eu não vou investir mais na sala, porque vem um parque, né? Então, automaticamente, nossos imóveis já desvalorizaram. Fora isso, a gente não quer perder as nossas casas. Acho que tem raízes ali também, né? Tem questões emocionais envolvidas, tem histórias de famílias, né? Não é simplesmente um amontoado de tijolo, né? Eu pedi pra ele. E aqui eu acho anda lá no bairro. Anda lá no bairro. Não, e assim, conversa eu acho interessante que até vai contra muito o que ele fala, né? Que tem tantos programas de abraço ao idoso, abraço aquilo, tão humanizada a administração, e aí de repente pega e me lança um parque desse que vai contra todo o discurso que foi feito até agora. Essa é a impressão que eu tenho. É isso mesmo. A gente deu a sugestão hoje. Quer iniciar com o parque para tentar valorizar a área central? Pega o parque da festa dos gaúchos, da Farroupilha. Semana Farroupilha. Da Semana Farroupilha, ali onde fazem o circo. Sim. É uma área que não tem residências, vamos começar por aquela área ali. Daí ele justifica o seguinte, que não é um parque, um simples parque, é uma ideia de cidade a longo prazo. Daí eu falei para ele, cidade a longo prazo, projeção a longo prazo da cidade,
mas as pessoas que estavam ali projetaram as suas vidas para não estar numa Atlântica e estar numa residência. A Yáscara, nossa advogada também da nossa comissão, ela se mudou no dia... Ela morava na Atlântica, ela quis sair da bagunça da Atlântica, do movimento da Atlântica, ficou 3 anos procurando uma casa e encontrou. Se mudou no dia 1º de outubro. Dia 2 o prefeito anunciou o parque. Olha. Então ela foi a idealizadora também da comissão, né? Ela que está à frente, junto com a gente, desse movimento. Já ela deu entrada numa petição, um abaixo-assinado eletrônico, que a gente já tem mais de 800 assinaturas também. Precisa de número mínimo? Não. A gente só está fazendo isso, na realidade, para mostrar para ele e fazer uma pressão política. Apesar, porque na realidade o plano diretor ele tem que passar por etapas e é discutido ainda, né? Então, a gente quer mostrar para ele que há um peso dentro da nossa comunidade ali da 4ª Avenida, para não inclusão desse parque dentro do plano diretor. Isso mesmo. E foi o que a gente pediu para ele hoje, um compromisso. Tu se compromete que esse parque não vai ser inserido dentro do plano diretor? E a resposta? Foi vaga. Ele é bom de oratória, né? Ah, ele não respondeu. Ele falou que ele só vai dar um cronograma para nós de etapas do que ele vai fazer e mostrar para nós os próximos andamentos da prefeitura. E nós, ok, vamos aguardar então para saber o que tu vai nos passar, até porque nós temos uma comissão, né? A gente nem conseguiu sentar ainda, eu acabei de vir de lá. E nós vamos aí discutir o que nós vamos fazer. Dependendo do que ele nos apresentar, o encaminhamento vai ser outro, né? Eu falei para ele, tu tens que ser objetivo. Nós temos uma região inteira que vai ser impactada. É difícil a gente estar à frente disso, né? Difícil. Eu tô preocupada com a minha casa. Antes eu brigava por potencial construtivo, porque a gente tem terreno próximo ali. Hoje eu tô brigando para continuar na minha casa, que é o que a grande maioria dos meus vizinhos também querem. São muitos idosos, ou pessoas que absorveram um imóvel dos seus pais e continuam ali na região, porque é uma região muito gostosa. A gente tem tudo... E daí ele fala, não, precisamos de comércio, a gente tem que pensar a longo prazo, porque a 4ª Avenida tem que ter vida, a Atlântica e a Brasil tem vida, a 4ª Avenida também. E daí eu falei para ele, mas eu tenho vida na 4ª Avenida. Eu tenho 2 mercados... A Atlântica e a Brasil tem vida sem parque. Sem parque? É isso mesmo. A gente tem um parque que é a Praia Central, que, por favor, vamos cuidar dela. Qualidade da água, balneabilidade. Tudo isso. E não fazer um outro parque, né? E lembrando que o Central Park em Nova York foi construído numa outra proposta, num outro momento, e justamente para trazer um verde para Nova York quando não tinha. E depois houve a construção daqueles... ao redor do parque, né, onde houve uma valorização imobiliária, mas primeiro veio o parque, tem toda uma história e um contexto do Central Park diferente daqui, né, que tem moradores, já que tem vidas, tem famílias. Enfim, Joana, ficou acertado alguma coisa, alguma reunião próxima? Vamos aguardar, ele deu um prazo até amanhã para apresentar esse cronograma para a comissão e nós vamos aguardar o que ele vai nos falar, para daí a gente ver as próximas etapas. Tá certo, então. Bom, vamos lá, deixa eu ver se alguém tem muita gente mandando pergunta, mas eu não tenho mais tempo. Joana, muito obrigada e a gente volta a acompanhar, viu? Sim, muito obrigada. E qualquer coisa nós voltamos, não tem problema. Estamos sempre à disposição. Obrigada. Antes de encerrar o TVC News, vamos acompanhar a previsão do tempo. Nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica, aliado à intensificação do fluxo de ar quente e úmido proveniente da região amazônica, favorecem o desenvolvimento de novas instabilidades em Santa Catarina. Há condições para temporais isolados, com raios, rajadas de vento e chuva pontualmente intensa, em todas as regiões entre a tarde e a noite, especialmente no Grande Oeste, do Planalto Norte e em parte da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí. O risco é baixo a moderado para ocorrências como destelhamentos, queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica e alagamentos pontuais. Durante a tarde, o calor continua predominando no estado, com temperaturas na casa dos 30 graus no litoral sul, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. Nas demais áreas, as máximas devem ficar entre 24 e 29 graus. E assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, meio-dia, a gente está de volta. Se cuida, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.